Tá certo, obrigado, Thiago Melo, pelas informações ao vivo, falando a respeito desse caso, né, da prisão dessas pessoas. E aí tem uma apreensão. E aí tem uma imagem, olha só, de um dos locais de operação. Evidentemente que nós não identificamos aí a pessoa em questão, mas a polícia fez a apreensão de R$7 mil em dinheiro escondidos dentro do guarda-roupas, né? Evidentemente que esse dinheiro vai entrar como parte de indício, né? Não há condenação pelo camarada que está tendo R$7 mil em casa, mas são objetos ou indícios que serão colocados em investigação para futuramente se transformarem em provas, caso sejam, e aí serem utilizados no processo futuro contra os investigados, porque ainda tem muita coisa para acontecer, né? O processo de investigação dá esse start no trabalho que se transformará no futuro em um processo judicial contra essas pessoas. Agora, eu estou recebendo aqui no estúdio o delegado-geral da Polícia Civil, o delegado Lucy Keiko, que acompanhou comigo a reportagem e falou aqui, antes de começarmos aqui essa entrevista, ele falou um pouco a respeito do perfil dos profissionais que estão compondo a DECOR, que é a delegacia especializada nesse tipo de crime. Delegado Lucy Keiko, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Cada vez mais a polícia vai ter, assim, delegacias especializadas e segmentadas em investigações muito específicas? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. É uma tendência, certo? Quando você verifica que a delegacia, quando ela tem uma especialidade, ela rende melhor, né? Ela produz muito mais, né? Por exemplo, se você for observar a delegacia de homicídios aqui, o DHPP, ela tem um índice de resolutividade altíssimo, certo? Você vai comparar quando antes os homicídios eram investigados pelos distritos. Certamente não tinha o mesmo grau de resolutividade. Então, quando o profissional trabalha apenas com uma determinada matéria, certo? Então, ele se torna bem mais fácil a investigação. Certo? Então, parabenizar aí a todos os delegados, agentes, escrivães da DECOR, também ao TCE, à CGU, por mais uma operação. A DECOR hoje ela já está uma unidade bem consolidada, né? Aqui no estado do Piauí, foi criada em 2019 e tem feito grandes investigações, prestando relevantes serviços aqui ao Piauí. Bom, você pode participar dessa conversa com o delegado Lucy Keiko, delegado-geral de Polícia Civil, mandando mensagens para nós pelo 9904-0322, é o número do nosso WhatsApp para a sua participação. Delegado, quero conversar também com o senhor a respeito de uma decisão que foi tomada, que tem um caráter administrativo, mas que tem um aspecto de segurança que pode ser útil ao nosso telespectador. Eu recebi um material falando a respeito de realização de vistorias que seriam feitas agora através de um novo setor, uma espécie de empresa que vai fazer esse serviço especializada em vistoria de veículos. Muita gente encarou essa novidade como um fato que vai gerar ônus para o motorista. Do ponto de vista da segurança, o que é que a Polícia Civil deve fazer e qual é o papel que ela passa a ter, já que essas vistorias eram feitas através da Polinter? Olha, na verdade, a gente tem que separar aqui os benefícios que ocorrerão para a Polinter, né? E para a própria população, para o próprio usuário, certo? Então, o que é que acontece? A Polinter, como se sabe, é a unidade responsável aqui pela investigação de roubos e furtos, certo? Em Teresina e muitas vezes no interior do estado. E apesar da diminuição desses crimes que ocorreram no ano passado, nós ainda temos um número significativo, é lógico, não é? Então, o que é que ocorre? Todo veículo roubado, furtado, que é recuperado, ele passa por uma vistoria para ser devolvido ao seu proprietário. Então, nós temos já essa atividade, que faz parte da atividade fim da Polícia Civil. O que é que ocorria antes? A pessoa perdia até um DUT, perdia o documento de transferência do veículo. Para ele conseguir uma segunda via desse documento, ele teria que passar por uma vistoria na Polinter, o veículo, né, passar por uma vistoria na Polinter e outra no Detran. Não tinha sentido nenhum, certo? Tomava o tempo do usuário, certo? Tomava o tempo da Polinter, que em vez de estar periciando ali... Tomava o tempo da Polinter com algo que não era crime. Que não era criminal, certo? Em vez de estar fazendo a vistoria de veículos relacionados a crimes, estava fazendo vistoria de veículo pelo simples extravio de um DUT para se retirar a segunda via.
Então não tinha lógica nenhuma, certo? Então nós conversamos com o diretor do Detran já há algum tempo e resolvemos estabelecer um ato normativo de que a Polinter só iria atuar quando houvesse indícios de crime, certo? Certo. E, paralelo a isso, o Detran também, a diretoria do Detran, atendendo a uma resolução do CONTRAN, também com vistas a tornar mais seguro o processo de vistoria, tornar mais ágil, está fazendo o credenciamento de algumas empresas, né? Isso aí é uma regulamentação nacional, para que fiquem credenciadas e aptas a fazer a vistoria. Ou seja, mais pontos. Mais pontos. Agora, esse credenciamento é feito pela Polícia Civil? É feito pelo Detran. Detran. Mas nós estamos fazendo aí um termo de cooperação com o Detran para que a gente fiscalize. Fiscalize através da Polinter, que nós temos profissionais lá com expertise, certo? Para que a gente fiscalize se as vistorias estão sendo feitas da maneira como devem ser, certo? Então, acredito que um ato que vem a trazer benefícios aí para todos. Muito bem. Delegado Lúcio Keiko, já tem data para isso acontecer? Agora no mês de junho, certo? Agora no mês de junho. Tá, no mês de junho. E aí, nesse sentido, a Polinter deve... você falou dos benefícios que é para a Polinter. Existe previsão de investimentos na Polinter, possibilidade de ampliação e descentralizações? Como é que vocês têm avaliado o trabalho da Polinter nesses últimos tempos? A Polinter ela já evoluiu muito, certo? Eu gosto de falar assim, Jorge, porque eu estou ali na Delegacia Geral já há 6 anos, porque eu passei 4 anos como gerente de Polícia Metropolitana, quando o delegado geral era o Riedel, né? Então, o que acontece? Nós encontramos a Polinter com a quantidade, para salvo engano, 2 delegados na Polinter, né, para cuidar de toda a capital. Hoje nós temos 5 delegados, certo? Nós tínhamos uma média de 4, 5 policiais ali na investigação. Hoje nós já temos aí aproximadamente 14 só numa parte específica de investigação, sem contar plantonistas, sem contar vistoriadores, certo? Então, a Polinter hoje ela alcançou um status de uma delegacia especializada de ponta, certo? Então, lógico que ainda precisa de mais estrutura, precisa, mas nós já evoluímos muito, certo? E acredito que com essas próximas nomeações, a gente vai conseguir ainda mais robustecer o trabalho dessa unidade. Bom, já que você está falando sobre nomeações, quais seriam essas nomeações? Existem quantidade de pessoas para serem chamadas para reforçar a Polícia Civil? Vale lembrar que esse é um dos assuntos que mais a gente é provocado aqui como jornalistas, é saber sobre nomeações de concurso. Temos sim, Jorge. E nesse momento eu até agradeço aí a sensibilidade, né, do governo do Estado. A gente sabe que passando por um momento difícil de pandemia, onde às vezes as receitas caem, né? E o governador, através do nosso empenho, do empenho do nosso secretário de Segurança, nomeou aí 30 delegados no início do ano, 43 agentes, 25 peritos, e nós temos aí uma previsão, certo, de nomeação para o próximo mês, que a gente está ainda debatendo com o governo, mas existe a possibilidade de nomeação agora dos remanescentes, que já fizeram o curso de formação. Certo. São 12 delegados, 34 agentes e mais 20 peritos. Esses já fizeram o curso de formação. E temos aí já um planejamento para início do próximo curso de formação com aproximadamente 160 agentes, né? Nós vamos levar... Ainda este ano? Isso. Nós já apresentamos ao secretário de Segurança. O diretor da academia elaborou o plano, delegado Adolfo, de chamamento, certo? Vamos ver se temos condições de autorização dessa despesa, né, para a realização desse curso de formação. O certo é que, inclusive, isso é objeto de diálogo, inclusive, com o próprio Ministério Público, através do controle externo da atividade policial. E acredito que o governo do Estado, dentro do possível, né, tentará aí atender o nosso pleito. Agora, sim, o concurso, ele tem a validade, né? Seria agosto, salvo engano, agosto? Olha, é uma possibilidade. Salvo engano, no plano elaborado pela Academia de Polícia, seria esse o prazo, certo? Seria esse o prazo ideal para início, né? Do curso de formação. O último curso de formação nós sofremos muito com a pandemia, né? Algumas matérias tinham que ser feitas de forma presencial,
Por exemplo, armamento e tiro não dá para fazer uma aula por vídeo, né? Então, alguns alunos tiveram Covid já no final do curso, então foi um sofrimento para concluir o curso de formação, mas graças a Deus deu certo, concluíram e estão aí trabalhando aí já a todo vapor. Então seria junho a possibilidade de chamar os remanescentes, a turma que já fez o curso de formação e possivelmente esse ano convocar 160 para fazer o curso. Isso, exatamente. Então aí que estão aprovados, mas não fizeram o curso de formação. Exatamente. Bom, há possibilidade de prorrogação de prazo do concurso? Eu não me recordo aqui, Joel, só acho que o edital acho que ele é de 2018. Eu não lembro quando foi que ele foi homologado, certo? Mas eu acredito que em nenhum concurso, até hoje, se você for olhar os concursos já realizados para a Polícia Civil, não tem nenhum concurso em que todos não tenham sido chamados. Você não vai encontrar, certo? Geralmente são chamados todos são chamados, classificados. Nesse também a possibilidade maior é essa? Acredito que sim. Não vejo como ocorre diferente. Tá certo, então. Tá aí o delegado Lusqueque falando a respeito de concurso público. Bom, vou falar um pouco sobre segurança pública. Mais precisamente que afeta o cotidiano das pessoas. Nós falamos nos últimos dias a respeito de corpos que foram encontrados enterrados, como aconteceu já nessa semana. Falamos sobre pessoas que foram assassinadas supostamente em casos de execução, uma sequência de mortes que foram registradas nos bairros em Teresina. A polícia está trabalhando nessas investigações, considerando a possibilidade desses crimes serem articulados ou estão trabalhando separadamente? Como é que nesse momento a polícia se debruça sobre esses casos, delegado? Olha, realmente nós estamos trabalhando, né? Teve algumas mortes realmente, inclusive mortes que nos chamaram a atenção. Houve desaparecimento aí de adolescentes, né? E nós estamos fazendo um trabalho integrado entre algumas unidades especializadas aqui da capital, certo? Então, Joel, o que eu posso dizer é que a Polícia Civil está cuidando, certo? De forma bem cuidadosa, de forma bem silenciosa, melhor dizendo, né? Está investigando de forma bem silenciosa e nós vamos dar a resposta devida, certo? Essas mortes serão devidamente esclarecidas, os autores serão presos, certo? E nós vamos explicar aí a motivação desses crimes. Realmente há uma tendência de que tenha ligações uns crimes com os outros, não é? E o DHPP, que é o órgão central, né, de investigação dessas mortes, está fazendo um trabalho bem robusto, bem silencioso, e nós vamos aí prender os indivíduos autores aí desses crimes. Espanta a polícia que sejam pessoas tão jovens que estejam envolvidas nessas mortes. Geralmente são, aliás, mulheres, na maioria em alguns casos, né, e jovens, bem jovens. Esses crimes, realmente, o que é que você percebe? Você está vendo que tem muitas pessoas, muitas vítimas, aí estão aumentando o número de vítimas com antecedentes criminais, não é? Pessoas que estão morrendo em virtude de estarem no mundo do crime, certo? Terminam se envolvendo com tráfico, se envolvendo com gangues, não é? E terminam uns matando os outros, certo? Isso aí, para a polícia não muda nada, vai ser feita a investigação normalmente. Então, Joyce, o que é que você percebe? Esses jovens, eles ingressam no mundo do crime, praticam um roubo, certo? Vão para o sistema prisional, ali ele conhece o indivíduo, e aí ali ele já se junta com aquele indivíduo e já diz que participa da gangue A, B ou C, né? Como se queira denominar. E quando saem do presídio, começam a roubar, e fica aquele entra e sai do presídio, vai e vem do presídio. Muitas vezes sem o julgamento, certo? Então, o que é que acontece? Nós temos que fazer nosso trabalho, né? Chamar a atenção também das demais instituições que são essenciais, né, à segurança pública. E a gente já está tendo um contato bem estreito com o Ministério Público, que é essencial também, né, no combate ao crime. Eu acredito que um próximo passo, principalmente nesses crimes graves, vamos ver, por exemplo, quando a gente desvendar algum desses últimos homicídios aí que chamaram a atenção. Então, por exemplo, sugerir aqui, por exemplo, a um determinado veículo de imprensa, vamos acompanhar agora o que é que vai acontecer,
A polícia identificou e prendeu X e Y por terem cometido determinado homicídio. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar preso, quanto tempo, né? Se ele vai ser julgado, ele vai ser posto em liberdade. Geralmente é pouco? Assim, não estou aqui querendo criar nenhum conflito ou jogar culpa em ninguém, pelo contrário, a Polícia Civil ela está aqui sempre atenta aqui para combater o crime, certo? Eu só estou chamando a atenção que alguns fenômenos criminais eles só vão cessar não porque o crime não acaba, mas diminuir se houver uma pena, se o indivíduo for penalizado. Se ele passar 2, 3 meses preso e voltar para a rua... Está chamando a atenção para uma constatação que precisa ser feita. Isso. Eu digo, olha, a impunidade, né, gera mais crimes. Se o indivíduo não sofrer uma pena, né, sofrer uma pena por aquelas reiterados crimes que ele vem cometendo, né, vai ficar aquela coisa sazonal. Por exemplo, o que está acontecendo? Muitas mortes, né, ocorreram recentemente em Teresina. Não tenha dúvida que elas serão esclarecidas, como algumas já foram. Nós vamos prendê-los, certo? Os indivíduos serão indiciados pelos homicídios, se participarem de alguma organização criminosa, certo? Pode ser denominada gangue, facção, como qualquer que seja. Eles serão indiciados por esses crimes. Então, nós vamos prendê-los. Vai resolver? Vai diminuir muito se esses indivíduos forem julgados rápidos. E, logicamente, nós vamos apresentar provas robustas se eles forem condenados. Estamos falando de um problema de legislação, de prazo, de justiça, de demora de julgamento, de sistema prisional. O senhor identifica problemas onde no sistema? Aqui o sistema prisional hoje, aqui no Piauí, eu quero elogiar a atual gestão, certo? Eles melhoraram muito, né? O sistema prisional, você quase não escuta mais falar em mortes no sistema prisional. Lá eles implantaram protocolos rígidos, né? E que, inclusive, advindos aí, muita coisa eles trouxeram do DEPEN, né? Do Departamento Penitenciário Nacional, né? Mas assim, olha, é uma discussão que ela não se exaure aqui. Se a gente for parar aqui para falar de segurança pública, de como diminuir índice de criminalidade, como reduzir mesmo, envolve muita gente, viu, Jorge? Envolve muita gente, a gente teria que passar muito tempo para uma discussão. Mas eu chamo a atenção isso, que nesses casos, onde está ocorrendo mortes, né? Muitas mortes, e praticadas por indivíduos que já constituem organização criminosa, por exemplo, que eles estão ali, eles vivem no mundo do crime, não é aquela pessoa que cometeu um crime eventualmente, mas é que é a vida habitual. Sai do presídio, volta, sai, volta. Esses indivíduos, eles têm que ser julgados, certo? Tem que ser julgados. Bom, vamos para as perguntas dos telespectadores, mandando mensagens para o 99040322. Na tela, vamos ver a pergunta dos telespectadores aí. Delegado, por que nessa operação, a Entrelaçados, não foram expedidos mandados de prisão preventivas em desfavor dos empresários, visto que há perigo em fugas, destruição de provas e intimidação de testemunhas? É o Carlos Eduardo que está mandando mensagem. Olha, o delegado que preside a investigação, ele é livre assim, para entender quais as medidas cautelares são necessárias naquele momento, certo? Então, acho que nesse momento ele não vislumbrou essa possibilidade que o telespectador relatou, certo? Então, assim, quando há um pedido de medida cautelar, por exemplo, busca e apreensão, essa medida cautelar passa pelo Ministério Público também, que também, ao ver, ele pode constatar se há necessidade de uma outra medida, como, por exemplo, prisão. Então, no caso em apreço aí, eu acho que nem o Ministério Público, nem o delegado entenderam que, nesse momento, havia necessidade de uma prisão cautelar. Então, eles optaram pela representação, pela busca e apreensão. Posteriormente, se houver necessidade, eles certamente o farão. Bom, delegado, aqui tem um telespectador dizendo que o concurso foi homologado em agosto de 2019. Você estava na dúvida, né? Sobre a data. É agosto de 2019. Ele teria validade de 2 anos, é isso? Isso. Então seria agosto de 2021. Sim, inclusive, eu acho que eles entraram com requerimento, acho que o sindicato dos policiais civis nos contactou, acho que protocolou requerimento junto à Secretaria de Segurança ou ao próprio Karnak, solicitando aí que esse prazo fosse estendido, justamente porque nós estávamos vivendo um momento excepcional da pandemia. Certo.
o que eu acho justíssimo, certo? Então, como eu estou dizendo, até agora, em nenhum momento eu vi qualquer possibilidade de eles terem sido prejudicados em razão de prazo, certo? Mas, como eu disse, nós estamos aí lutando aí pelo chamamento dos mesmos. Tá, vamos lá, mais mensagens dos telespectadores. Na tela, 99040322. Delegado, quando acontecerá aumento do número de policiais? Carlos, aí seria um pouco... Não, mas isso aí a gente já está fazendo, né? Como eu estou dizendo, esse ano já houve as nomeações, né? 30 delegados foram nomeados, mais de 40 agentes, 25 peritos, e tem essa possibilidade que a gente está tentando agora para o mês que vem, junto ao governo. Tá. A propósito disso, alguma previsão de aumento de salários? Isso é com a Delegacia Geral de Polícia Civil? Isso é com a Secretaria da Administração? Não, olha, a Lei Complementar 173, que é a lei federal, que instituiu auxílio aos estados durante a pandemia, ela veda o reajuste salarial, certo? Ela veda o reajuste. O que é que acontece? Até 31 de dezembro de 2021. Salvo reposição salarial, e isso ainda é objeto de muita discussão, certo? Nós já iniciamos uma conversa com o governador, certo? Sobre isso, já perguntamos a ele, e ele está estudando, certo? Justamente também para não entrar numa improbidade, para não ir em confronto com a lei. O que é que ocorre? As maneiras como poderiam de ajudar o servidor, falo da Polícia Civil, eu acredito que nós já conseguimos alguma coisa. Por exemplo, ano passado foram implementados os efeitos financeiros de 2 promoções. Então, muita gente foi promovida na Polícia Civil e tiveram implementados, né, os respectivos valores, né? Também lembrar, Amadeu, que mesmo no momento de pandemia, inclusive nós instituímos revezamento, nós cuidamos muito dos nossos policiais, e em nenhum momento teve nenhum prejuízo financeiro, não teve diminuição de horas extras, não teve diminuição de horas noturnas, certo? Mas acredito que todo governante tem a intenção de melhorar sempre o salário do seu servidor. Eu creio que o governo do Estado está estudando a maneira legal para não afrontar a lei e, lógico, dentro das condições financeiras do Estado. Próximo mensagem de telespectador, nós temos aí na tela. Boa tarde. Infelizmente, a polícia sozinha não pode trabalhar. Nosso governo federal, governo federal e estadual deveriam investir mais. A polícia sozinha não consegue, o efetivo de policiais é muito pequeno. Raimunda Melo que está mandando a mensagem. Existe essa dificuldade de estrutura, delegado? Olha, se você trabalhar no mundo que seria ideal, é difícil, certo? Então, nós temos as deficiências, temos. Agora, nós já avançamos muito. E lhe digo, assim, quando você vai falar de política criminal, você não pode pensar só em número de policiais, né? Então, você tem que saber, todo esse sistema tem que funcionar, né, como bem harmonizado, né? Então, por exemplo, a Polícia Civil, a gente tem, inclusive, pensado não só em quantidade, mas em qualidade, e em estabelecer critérios de aferição de produtividade, certo? Então, por exemplo, hoje à tarde, inclusive, eu vou ter uma reunião com os colegas do interior, justamente para a gente traçar metas, estratégias, certo? E ver, dentro das limitações, dentro da sua estrutura, que você faça o máximo possível, né? Então, o que é que eu quero dizer? Se não dá para um delegado, por exemplo, ter uma estrutura de 2 veículos, 10 policiais, e o outro aqui tem a mesma estrutura, esse aqui produzir, 30 prisões em um mês, esse aqui produzir 2. Então, assim, a gente quer sempre colocar o servidor que nós, enquanto gestão, nós vamos tentar sempre estar dando as melhores condições, mas dizer que o esforço individual, certo? A sua vontade, ela prevalece, ela supera muitas dificuldades. Eu vou dizer, não, que minha área é mais tranquila. Não tem que ver de acordo com a demanda. Por isso que essa questão da aferição de produtividade, ela é essencial para a gente saber, inclusive, eu gosto de dizer aos colegas, chegar ao final do ano e saber o que cada um fez. Tá certo. Delegado, quero agradecer a presença do senhor aqui. Delegado-Geral de Polícia Civil, Lúcio Queico, muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado, delegado Lúcio Queico.